Depois de 12 anos, a minha sogra pediu um DNA do meu filho e o resultado chocou até a mim. Pra ser bem sincera, eu não consigo entender o que ela fez isso, não consigo entender o que aconteceu que levou ela a fazer isso, mas enfim. Há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar numa loja onde foi meu primeiro trabalho, e na época eu tinha 17 anos. E a dona da loja, ela gostava tanto de mim que ela falava assim que eu era como uma filha que ela nunca teve, que ela gostava muito de mim. Ela falava assim, dá pra ver que você é uma menina muito boa, que você gosta das coisas direita. E com isso a gente começou a pegar uma amizade muito linda, mas assim, linda mesmo. Ela sempre me dava conselhos, eu sempre desabafava com ela. E na época eu tinha um relacionamento onde era um relacionamento muito tóxico. Hoje eu consigo enxergar, mas na época eu não conseguia enxergar isso. E por várias vezes eu chegava no trabalho chorando, eu chegava triste, eu chegava mal por conta desse meu namorado, porque a gente brigava muito, ele judiava muito de mim. E toda vez que eu chegava mal, assim, a dona da loja, ela conversava comigo, ela falava, filha, para com isso, você merece coisa melhor, você não precisa passar por isso, você é nova, você é bonita. Até que depois de um tempo, conforme a gente foi pegando mais e mais intimidade, ela brincava comigo, ela falava assim, viu, larga dele e fica com meu filho, porque com meu filho vocês se parecem, porque vai dar certinho. E realmente o filho dela era assim muito bonito, só que ele não fazia o meu tipo. Até que um dia eu terminei esse meu namoro e eu fui trabalhar nesse dia super mal, chorando, cheguei na loja, eu tava assim destruída. E nisso a dona veio, conversou comigo, perguntou o que estava acontecendo e ali eu falei que eu tinha terminado. Quando eu falei pra ela que eu tinha terminado, ela ficou super feliz. E aí ela começou a falar, agora as coisas vão andar, você vai ver que agora as coisas vão dar certo pra você, porque você não merece ele, e que não sei o que, você merece coisa melhor. E depois disso, aos poucos, ela começou a me jogar pra cima do filho dela. Tipo assim, ela falava pra ele lá na loja, ele passava lá. Então assim, sempre que dava, ela falava, ela tentava jogar ele pra cima de mim. E de tanta insistência dela, eu comecei a olhar ele com outros olhos. Porque como eu falei, ele sempre foi muito bonito. É que ele só não fazia o meu tipo. Mas aí eu comecei a olhar, né, pra ele com outros olhos. E desde então, a gente começou a ter uma troca ali, a gente começou a ficar. E quando eu vi, a gente já tava namorando. E assim, gente, o filho dela, ele é um ser humano incrível. Ele não só é hoje, mas ele sempre foi um homem maravilhoso. Ele sempre foi um homem incrível. Ok, namoramos durante um tempo e depois de alguns anos, a gente se casou. Só que dias antes de eu me casar, lembra do meu ex, que eu tive um relacionamento tóxico com ele? Ele acabou me procurando dias antes do meu casamento e ali eu tive uma recaída com ele, porque ele começou a falar que gostava de mim, que tava com saudade, pediu pra eu não casar, que me amava, enfim. Eu acabei tendo uma recaída com ele, só que depois que eu tive essa recaída com ele, que passou ali, né, aquela vontade, aquela coisa, aquela loucura, eu me arrependi amargamente, porque eu vi o que eu fiz, a ficha caiu e ali eu entrei em desespero. E nisso eu pensei comigo, eu tenho que contar pra alguém, eu não posso me casar sem falar nada pra ninguém. E nisso eu fui conversar com a minha sogra. Mas o porquê que eu contei pra minha sogra? Porque a minha sogra, ela era a dona da loja, minha amiga e tal. E ali eu contei pra ela chorando, falei que eu tava arrependida. E nisso ela falou assim, olha, vamos guardar segredo, não conta pra ninguém. Isso daí é um segredo somente nosso, fica quieta e se casa. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu tive uma recaída com aquele meu ex, só que quando a ficha caiu, que eu tinha visto, né, o que eu fiz, eu me arrependi amargamente, entrei em pânico, entrei em desespero, e eu falei, eu preciso conversar com alguém, porque tava próximo, né, do meu casamento. E nisso eu fui conversar com a minha sogra, porque a minha sogra era a dona da loja, que eu tinha amizade, enfim. Comecei a conversar com ela e eu falei, chorando, desesperada, contei, né? E nisso ela falou assim, olha, esse vai ser um segredo só nosso, guarda pra você, fica quieto, nunca mais faça isso. Ela falou, nunca mais trai o meu filho. E casa, vida que segue, vamos esquecer isso aí que passou. Beleza, guardamos esse segredo e eu acabei me casando. E meses depois que eu me casei, eu descobri que eu estava grávida. E assim, a notícia da gravidez deixou todo mundo feliz, eu fiquei muito feliz, meu marido, minha sogra, meu sogro. Na época, assim, a gente fazia de tudo, sabe? De tão ansioso que a gente tava esperando a chegada do nosso filho, porque realmente foi uma felicidade pra todos. E deixa eu deixar claro uma coisa, eu sempre tive certeza absoluta que o meu filho era do meu marido. Beleza, os anos se passaram, meu filho sempre foi muito amado. Por incrível que pareça, ele é a cara do pai dele, do meu marido. Então assim, ele sempre foi muito amado, minha sogra, meu sogro sempre fez de tudo por ele. E a gente sempre teve uma vida tranquila, sempre me dei bem com a minha sogra, com o meu sogro. A gente sempre teve um envolvimento ali tranquilo. A nossa relação sempre foi muito tranquila, assim, de boa. Ok, os anos se passaram e de um tempinho pra cá, eu comecei a reparar que a minha sogra estava muito estranha comigo. Me tratando mal, me ignorava. Quando eu chamava pra vir almoçar em casa, ela não vinha, inventava desculpas. Quando eu falava que eu ia passar na casa dela, também inventava desculpas pra eu não ir lá. E eu não entendia, mandava mensagem no WhatsApp e não me respondia. Ela começou a me ignorar mesmo, ela começou a ficar assim, totalmente estranha comigo. E eu sem entender, porque até então nunca aconteceu nada. A gente sempre, como eu falei, a gente sempre teve amizade normal. Beleza. Um certo dia ela mandou mensagem pro meu marido, falou que ia em casa, que ela queria conversar comigo e com meu marido. Foi ela, meu sogro. Tá bom, chegaram lá, a gente sentou assim,
Começamos a tomar um café na mesa, tal, começamos a conversar. Até que do nada, a minha sogra olhou pra mim e falou assim, sabe o que eu iria pedir? Eu queria pedir um exame de DNA do fulano, e falou o nome do meu filho. Quando ela falou aquilo, eu comecei a tremer. Eu falei, pronto, quer ver que ela vai contar aqui pra todo mundo que eu traí meu marido lá atrás, entrei em desespero. Quando ela pediu isso, todo mundo ficou surpreso, porque ninguém esperava, nem meu sogro esperava que ela ia pedir isso. E ali na hora, meu marido ficou super bravo, ele falou, mãe, você tá ficando doida? Vai pedir isso pra minha mulher pra quê? E aí ela começou a falar que só porque sim, pra ela tirar dúvida de alguma coisa, e que não sei o quê. E meu marido falando que não precisava, meu marido falou assim, olha, não precisa, se você quiser, você vai fazer por você. Ele falou, você não vai fazer por mim, porque eu tenho certeza, meu sogro também falando que não precisava, só que de raiva. Falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer esse exame de DNA e eu vou provar que o filho é do meu marido, porque, gente, até então eu tinha certeza absoluta que era do meu marido. Nunca nem passou pela minha cabeça que fosse dar recaída lá atrás. Não, jamais, nunca pensei. As contas sempre bateram certinho. Beleza, fiz o exame de DNA até que chegou o resultado. Adivinhem? Negativo. E quando saiu o resultado, eu tive que contar pro meu marido sobre a traição lá do passado, que eu tive uma recaída. E o meu marido acabou terminando comigo, ele separou. Eu sei que eu fiz de tudo pra salvar meu casamento, pra tentar mais uma chance, só que tudo foi em vão, ele não queria de jeito nenhum. Desde a hora que ele descobriu, ele sempre falou que ele queria separação. Sobre o genitor do meu filho, eu não fui atrás, porque eu não tenho nenhum contato com ele. Desde aquela vez, a gente nunca mais se falou, eu nem sei mais onde ele vive, nunca mais vi nada dele. E o meu marido, ele falou que independente do resultado, ele é e ele vai continuar sendo o pai do meu filho e isso não vai mudar. E eu acredito mesmo que não vai mudar, porque eles criaram um laço, né? Criaram um amor ali. Não contamos pro meu filho a verdade. E não só meu marido, mas o meu sogro e a minha sogra continuam tratando meu filho normal, como neto mesmo. E depois de um tempo que passou tudo isso, que a gente deu uma respirada, eu fui conversar com a minha sogra e fui perguntar pra ela por que ela fez isso, porque eu nunca entendi. Sendo que lá atrás ela mesma falou, olha, não vamos falar sobre isso, vamos deixar em segredo. E eu fui tentar entender por quê. E ali ela falou que conforme o menino foi crescendo, meu filho foi crescendo, ela falou assim, eu comecei a reparar e eu comecei a ver que realmente não era do meu filho. E mesmo que ele que já criou, mesmo que a gente já pegou amor, ela falou assim, eu não podia mais conviver com esse peso na minha consciência. Ela falou, eu menti pro meu filho e não era pra eu ter feito isso. Ela falou assim, era pra gente ter falado a verdade, então eu fiz isso pra tirar o peso das minhas costas e da minha consciência. Mesmo ela falando o que levou ela a fazer isso, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender por que ela fez isso, em que momento da vida dela ela pensou, vou fazer isso. Eu realmente não entendo, mas enfim, ela tem as razões dela, eu errei, eu assumo que eu errei e eu vou pagar. Eu vou pagar pelo meu erro, só que eu não desisti. Eu não desisti e eu não vou desistir do meu casamento. Pro meu filho, a gente fala que foi outro motivo, a gente combinou, a gente já entrou no acordo de que a gente não vai falar pro meu filho sobre isso, ele não precisa saber. Mas a gente falou outro motivo pra ele, mas eu tenho fé que eu ainda vou conseguir recuperar meu casamento sim. Eu errei, mas eu me arrependo. E desde o dia que a gente se casou, eu nunca mais fui infiel, nunca mais nem olhei pra outro homem, porque eu sou completamente apaixonada pelo meu marido. Eu amo demais, 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 demais meu marido. Eu não vou desistir dele, eu vou continuar lutando por ele, mesmo ele falando que não quer mais voltar. Mas eu não vou desistir. E é isso, eu realmente não consegui entender porque ela fez isso. Poderia ter deixado, né? Já deixou até hoje, mas enfim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! No dia do meu casamento, eu recebi as fotos da despedida de solteiro do meu noivo. E meus amigos, a vingança ela é um prato que a gente come frio. E eu sou ruim. Então eu falei, isso não vai ficar assim não. Isso não vai ficar assim não. Pois bem, eu estava namorando aquele candengo, já tinha 7 anos. Depois de 7 anos, ele resolveu fazer o ar da graça e me pedir em casamento. Por quê? Ele queria morar junto e eu falei que eu não ia morar junto sem casar. Né? Eu tava morando na casa dos meus pais ainda. E ele foi morar sozinho e ele queria que eu fosse morar com ele. E eu falei que eu não ia morar com ele sem a gente casar. E aí, por livre e espontânea pressão, ele me pediu em casamento. Entendeu? O que eu acho que aconteceu? Primeiro, ele foi morar sozinho e ele curtiu vários meses da casa dele sozinho. E aí, ele começou a entender que ele tinha que lavar a roupa dele, que ele tinha que fazer comida, que ele tinha que arrumar a casa, que a casa não se arrumava sozinha. Eu não aceitava ficar indo na casa dele sendo empregada. Eu não gostava de dormir lá. Se ele quisesse me ver, ele tinha que ir na minha casa. Entendeu? Não é porque ele foi morar sozinho que eu ia ficar enfornada lá. Eu não aceitava ir fura falar. Ele tinha que sim me levar pra uma casinha, já que ele decidiu ir morar sozinho e não queria casar. Eu não ia ser lanchinho de ninguém, não ia levar iFood pra ninguém. A
mas você já tava com ele 7 anos. Problema tu acha que eu ia ficar enfurnada na casa dele? Não aceitei. Beleza. Aí ele resolveu me pedir em casamento. Gente, começamos a organizar todo o casamento. Eu falei, olha, não precisa de nada grande, não sei o que, mas faço questão de casar na igreja, né? Então, eu quis casar na igreja. A festa, a gente deu uma economizada, mas eu quis casar na igreja. E ele falou que tudo bem. E aí, veio o papo da despedida de solteiro. Gente, essa despedida de solteiro virou um problema. Virou uma briga, quase que eu não casei por causa dela, né? Tipo assim, quase que eu nem fui pra casar. Porque, no caso, eu não casei. Mas quase que eu nem fui pra casar por causa da bendita da festa de despedida de solteiro. Porque ele falou pra mim que era uma noite que ele queria curtir com os amigos dele, que ele queria ir pra uma balada, que não sei o que ele não ia fazer nada de errado, mas que ele queria beber, dançar e se divertir com os amigos dele. E foi um custo pra eu poder aceitar isso. E ele falou, cara, depois que eu casar, eu sei que eu nunca mais vou poder fazer isso, porque eu vou ser um homem casado, então eu quero me despedir, que não sei o quê. E qual foi o maior motivo da briga? Porque eu falei que eu ia fazer a mesma coisa e ele não aceitou. Ai, não, mas isso não é coisa de mulher. Eu falei, ué, o príncipe... O rampimentozudo tem que ir pra balada pra curtir com os boys, com os amiguinhos dele, e eu tenho que ficar o quê? E tomar um chá com minhas amigas? Eu falei, não, Marina, não. Então foi tipo assim, um mês de preparação do casamento foi a briga pra saber o que a gente ia fazer na despedida do solteiro. Até que ele acabou cedendo, eu também cedi, eu falei, faz o que você quiser, que eu também vou fazer o que eu quiser. Ele falou, ótimo. Só que ele levou isso de faz o que ele quiser, eu acho que é sério demais. Porque já estava chegando o dia do casamento e a gente combinou que seria mais ou menos uns 3 dias do casamento essa despedida de solteiro, porque já estaria tudo organizado, não sei o que, beleza. Chegou o dia do bendita despedida de solteiro, ele foi e eu também fui com as minhas amigas. Só que ele desligou o celular. Ele ficou incomunicável e eu fiquei pé da vida. Mas aí minha amiga falou, esquece, vamos curtir a nossa noite, não sei o que. A gente foi pra uma balada em outra cidade, curtimos a noite toda, dançamos, mas eu não fiz absolutamente nada de errado. Minha despedida de solteiro foi isso. Fiquei com as minhas amigas, dancei, rebolei e vai descendo na boquinha da garrafa. Mas não fiz nada de errado, só dancei e bebi. E achei que ele tinha feito a mesma coisa, enchido a cara, dançado com os amigos dele, porque foi o que ele me disse que ia fazer. E eu acreditei no Jurandir, porque eu já tava com ele há 7 anos. E eu não tinha motivo pra desconfiar do meu benzinho, até porque a nossa relação era uma relação onde a gente respeitava a individualidade um do outro e cada um tinha sua life, entendeu? Então não tinha motivo pra desconfiar dele, até porque eu nunca procurei saber. Porque eu acho que se eu tivesse procurado saber, eu não ia precisar estar passando por isso, menina. Mas eu não procurei. Então fique de olho, assim, ó. Confia, assim, não confia com os olhos fechados igual eu confiava, porque no fim eu tomei a tarraqueta. Mas beleza. Ele chegou no dia seguinte, morto de bêbado, com uma ressaca, assim, absurda. Falou que curtiu a noite toda. Eu também falei que curti e morreu nisso aí. Ninguém mais tocou nesse assunto. Falei, pronto, é só dessa vez. Vamos esquecer a bendita da despedida de solteiro. Tanto a minha quanto a dele. Ele também não perguntou. E fé com fé. Passou-se 3 dias. E foi, a gente casou no cartório. E foi o dia de casar na igreja. Porque assim, primeiro você casa no cartório, pelo menos eu optei assim, e depois você casava na igreja, né? A gente casou no cartório no dia seguinte da despedida de solteiro, e no outro dia, passou os 3 dias, era o dia da casamento na igreja. E aí, gente, foi toda aquela coisa, a igreja tava linda, meu vestido tava lindo, não sei o que, tava todo mundo na igreja. Quando eu recebi, minha melhor amiga veio, entrou assim, que ela tava me ajustando, dando me vestir, junto com a minha mãe e tal, minhas madrinhas, ela veio com um envelope e falou, amiga, chegou isso aqui pra você. Aí eu já gelei dos pés à cabeça, né? Porque tava escrito assim, pra você saber a verdade. Gente, na hora, eu gelei dos pés à cabeça ali, eu já imaginei, eu falei, é a despedida de solteiro. Minha amiga, calma, cara, você tá imaginando coisa, porque eu tava encucada com essa despedida de solteiro. Beleza. Ficou eu, minha mãe, minhas madrinhas, as maquiadoras, os profissionais que estavam ali me vestindo e tal, todo mundo fez uma roda e eu abri o envelope. Quando eu abri o envelope, gente, eu tive o maior apoio da equipe que tava, da minha família, das minhas amigas. Por quê? Eu debulhei em lágrimas. Era fotos do meu querido noivo com homens na despedida de solteiro dele. O boy foi pra uma boate gay. E ele passou o rodo ali em Deus e o mundo. Gente, tinha foto dele cantando no microfone de outro homem. Tinha foto dele sem vestas, na posição do 4 números pra outro homem, o outro homem ali. Ele literalmente fez uma grande do meio ali da boate gay que ele tava, e todo mundo tirava foto, não sei o que. Tinha várias fotos. Tinha mais ou menos, gente, umas 30 fotos de momentos diferentes, com um homem diferente, ele beijando. Gente, era um conteúdos adultos, digamos assim, pra não falar outra coisa. Eu comecei a chorar, e aí deu o horário de eu entrar na igreja. A noiva atrasou, mas aí, né, a noiva atrasou. Eu falei, eu vou entrar. Alguém me arruma um durex?
Me arrumaram um durex. Eu falei, eu quero que pregue foto por foto no meu vestido. Pregaram as fotos todinhas, assim, no meu vestido era bem grande, redondo, sabe? Pregaram as fotos assim, ó, tudo. Eu e mim toda. Tudo quanto é lugar que você olhar, tinha uma foto do meu noivo, sem vestes, com outro homem. E falei, e agora a gente vai na igreja. Vai pra igreja. Eu saí da salinha que eu tava, caminhei até meu pai. Meu pai, quando viu que ele olhou aquilo ali, ele falou, você não vai? Eu falei, pai, a vingança nunca é plena, matar. Ah, eu não te ensinei isso. Eu falei, não quero saber. Por quê? Porque a família dele era muito religiosa. A família dele não sabia desse gosto peculiar dele. O que acontecia? Não foi despedida de solteiro, não. Foi despedida dos machos dele. Porque eu era cornaflex, ele morava sozinho e ficava curtindo a casa dele com vários machos. Eu não sabia. E aí, na despedida de solteiro dele, foi a despedida dos homens, não foi a despedida de solteiro. Pois é, minha jovem querida gafanhota. Meu pai, falei pro meu pai que era a escolha minha. A porta estava fechada, começou a tocar a música que eu queria, que eu escolhi a música, a Cabela entrou no casamento dela com o Edward, porque eu era fã de Crepúsculo. Você imagina aquela música, que a Bella entrou no casamento com o Edward, eu entrando com meu vestido todo enorme, com várias fotos do meu noivo firafando com outro macho. Gente, quando eu fui entrando, eu só ia vendo as pessoas fazendo assim, ó... E todo mundo começou a cochichar, e aquele comentário, o padre não tava entendendo nada. E o coitado do padre tava na igreja, na casa do Senhor, meu pai, perdão, pedi tanto perdão pra Deus. Quando ele olhou pra mim, ele arregalou o olho de uma forma. Ele ficou paralisado, ele não teve força pra vir até mim. Os pais dele não sabiam onde enfiar a cara, a mãe desmaiou, o pai tentando acudir a mãe, a avó também começou a passar mal. Todo mundo olhando aquela situação. Eu entrei, cheguei bem na cara dele e falei, eu preciso dizer alguma coisa pra você? A sua despedida de solteiro não foi despedida de solteiro, foi despedida dos seus machos. Agora vai todo mundo saber. Sambei ele no tapa, né? Sambei ele no tapa. Ele não teve nenhum tipo de reação, a igreja toda ficou assim chocada. Eu simplesmente virei minhas costas depois de ter sambado ele, até o padre. O padre ficou tão chocado que ele nem ficou, respeito na casa do Senhor. Não, ele só ficou calado. Virei as minhas costas e fui embora. No dia seguinte, estava todo mundo sabendo o que tinha acontecido. Ele virou a chacota de onde a gente morava. Ele teve que se mudar. A família dele se mudou. E foi isso, gente. A vingança nunca é plena, não me casei e me vinguei.